Olá, queridos, graça e paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine e repouse sobre a vida de cada um. Neste momento estamos aqui para falar de mais uma Bíblia, um tour pelas minhas Bíblias de estudo. E desta vez vamos falar da Bíblia Nova Reforma, estudo e referência. Então, antes de irmos para o vídeo, eu quero te pedir para se inscrever no canal, dar o seu like, isso ajuda, e compartilhe com os teus amigos, com os irmãos em Cristo Jesus, para que outras pessoas também possam vir a ser abençoadas. Então, me ajude a fazer o canal crescer. Um detalhe, os materiais postados aqui são materiais dos meus usos pessoal, que eu compro para os meus estudos, e por isso que eu indico, porque eu garanto a qualidade do produto. Então vamos para mais um vídeo, então roda a vinheta. Queridos, aqui está a Bíblia de Estudo Nova Reforma, estudo e referência. A Bíblia é muito bonita. Eu escolhi essa cor preta. Você vê a lombada dela, que não é fina, né? Outra capa. Vocês têm uma base, uma ideia. Então vamos abrir essa Bíblia, que nós temos uma folha de proteção, temos um negócio da dedicatória, a ficha catalográfica, editora Vida. Essa Bíblia é a tradução NVI, tradução muito boa. Aqui nós temos Bíblia Nova Reforma, 500 anos, edição de estudo e referência. Aqui nós vamos ter uma biografia, né? Acho que é assim que diz, a respeito da vida de Martim Lutero, porque assim como a Bíblia da Reforma, essa aqui também é uma Bíblia da edição dos 500 anos, né? Comemorativa, a Bíblia comemorativa. Podemos ver no papel revista, só que aqui tem menos detalhes do que a Bíblia Nova Reforma. Pilares da Reforma Protestante, a sola Escritura, sola Fide, solo Cristo e sola Gratia. Sumário, prefácio à edição brasileira, prefácio, introdução, prefácio à nova versão internacional, livros da Bíblia, abreviaturas, palavras proféticas para a igreja, prefácio de Lutero ao Antigo Testamento, prefácio de Lutero ao Novo Testamento, índice de notas temáticas e notas temáticas. Antigo Testamento, Novo Testamento. O prefácio à edição brasileira, o prefácio, uma introdução, nós estamos, prefácio à nova versão internacional, a tradução NVI. Antigo Testamento, Novo Testamento, abreviaturas, outras versões bíblicas citadas nesta obra, além da nova versão internacional, e Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Hebraica Stuttgartense e a The Greek New Testament, Novo Testamento, né? Palavras proféticas para a igreja em reforma. Aqui está um prefácio de Lutero ao Antigo Testamento, a Igreja em Reforma, aqui já entra o livro de Gênesis. Então, o que me levou a comprar essa Bíblia é porque as notas de estudo dela trazido como uma nova reforma, ou seja, uma igreja que está em andamento, podemos dizer. Então ela aplica para os dias atuais, e isso me levou,
adquiri esta Bíblia por causa disso e eu uso ela para o meu devocional, né? Aí aqui na introdução de Gênesis está aqui como tema: a igreja deve recriar um relacionamento de paz e harmonia na sociedade, nas relações interpessoais. Para isso, precisamos de uma reforma que, pelo menos, se conduza por meio de 3 ações. Primeira, uma reforma eclesiológica. Uma religiosidade cristã, individualista e intimista contribui para o isolamento, a falta de contato e, portanto, a fragmentação. A igreja deve recriar sua teologia eclesiológica, ou seja, recuperar o valor central da igreja como comunidade. É impossível um evangelho que não relacione os cristãos tanto com o corpo de Cristo, a igreja, como com a cabeça deste corpo, Cristo. Então, podemos ver que ele está falando o que a igreja está precisando nos dias atuais, né? Podemos dizer assim. Então aqui já temos o livro de Gênesis, né? Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. O subtítulo aqui, né, em negrito e bastante preto, o capítulo grande, né, em vermelho, e os versículos, mesmo que seja um texto corrido, não um versículo embaixo de versículo, ajudam muito porque eles também são vermelhos, diferente da Bíblia da Reforma, que confunde quando nós vamos procurar, entendeu? Então isso ajudou muito o versículo em vermelho para a nossa localização dos versículos. É bem mais fácil do que a Bíblia da Reforma, que às vezes nós ficamos um pouco perdidos. Então, ponto muito positivo para essa Bíblia, esse fato aqui, né? Já uma coisa que no capítulo 1 de Gênesis, o comentário é que eles não acreditam, o comentário não é que não acredita, como diz, o autor deste comentário está dizendo que este relato da criação se trata de um poema ou hino. Aí vai dizer que eu até grifei: o texto não foi planejado para ser interpretado por teólogos ou criticado por especialistas, e sim escutado e cantado em adoração. Em minha visão, eu desconcordo com que isso aqui seja um hino ou poema. Eu creio na literalidade desse texto. Tipo assim, que teve um princípio em que Deus criou todas as coisas e que a terra era sem forma e vazia. Então eu creio na literalidade, não creio que foi um poema ou um hino escrito somente. Eu creio no acontecimento, entendeu? Então eu vou até comparar. Então eu quero fazer uma comparação. Vou até dar um zoom aqui um pouco, com o estudo da Bíblia, a Bíblia de estudo do discípulo aqui, né? Vou tirar aqui um pouco de cena, a Bíblia que nós estamos fazendo vídeo, só para vocês terem um relato, porque essa Bíblia aqui ela trabalha os comentários de forma teológica, né? Aqui ó, criação, criador pessoal. O mundo veio existir por meio da perfeita vontade de um espírito livre, pessoal e autoexistente. A criação inclui todo o mundo material que nós experimentamos, a terra na qual vivemos e todo o espaço dos céus como os corpos celestiais. Os atos criativos de Deus são introduzidos por um verbo hebraico especial, bará, do qual Deus é sempre o sujeito. O verbo distingue o modo de Deus criar de todas as experiências e comparações humanas.
A criação é um ato exclusivamente divino que os seres humanos não conseguem imitar de modo perfeito. O verbo nunca tem um objeto que se refira a um material a partir do qual Deus tenha criado. Ele criou do nada. Outros verbos são usados para descrever o ato de Deus moldar materiais pré-existentes em novas formas. A criação é um ato soberano de Deus motivado somente por sua vontade e realizado sem nenhum impedimento de qualquer outro poder ou ser. Então essa Bíblia aqui está dizendo que o ato da criação é real, que Deus criou, e não quer dizer um hino, um poema cantado, como esta nota de estudo está dizendo. Então nós temos que levar ao capítulo 1 de Gênesis na sua literalidade real. Então esta nota de comentário para mim está fora do que eu acredito, né? Mas o demais é confiável. Tá certo que notas de comentário são, podemos dizer, opiniões de autores. O que vale é a Bíblia, a palavra de Deus. Então vai ter coisa que nós vamos concordar, vai ter coisa que nós não vamos concordar. Aí nós temos que ter sabedoria e discernimento para separarmos a espinha do peixe, né? E aqui ela traz uns quadros, que é as notas de Martinho Lutero, aqui sobre Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. A nota que ele vai trazer: as obras do cristão, que é justificado e salvo gratuitamente por sua fé e pela pura graça de Deus, podem ser consideradas como as que Adão e Eva fizeram no paraíso. Deus pôs o homem que criou no paraíso para cuidar dele e cultivá-lo. Esse é o caso das obras do homem crente, que por sua fé introduziu novamente no paraíso e criado de novo. E então nós vamos ver por toda a Bíblia esses quadros com a nota de Martinho Lutero. E aqui nós vamos ter o índice, aqui é o índice que leva para referência, que nós vamos chegar lá no final. Então podemos ver, né? Um bimaterial muito bom, de ótima qualidade. Eu recomendo, apesar, né, desse comentário de Gênesis 1 ali, mas isso pouco importa. O que importa é a palavra de Deus. É só você pegar o que acrescenta, né, para a tua vida. Passar aqui para vocês terem uma ideia da Bíblia. Então toda nota, toda a Bíblia vai trabalhar dessa mesma maneira, né, com o índice das referências aqui, que encaminha, né, para a referência. A introdução em cada livro, né, apontando para a reforma para o dia de hoje. E assim por diante. Né, bastante nota de rodapé, né, comentário bíblico. É só para você ter uma ideia mesmo. Isso aqui é só uma viagem, gente, para nessas Bíblias que eu tenho de estudo, para você ter uma noção um pouco. Tem vídeos no YouTube mais completos que você pode estar acompanhando, né? Podemos ver os quadros, adiantar mais um pouco aqui, né? Isaías, ó, bastante comentários, Ezequiel. Novo Testamento, né? Mateus. Vou voltar aqui para o negócio. Aqui é o prefácio de Lutero ao Novo Testamento. Aí aponta, né? As palavras de Jesus em vermelhas também ajuda muito, um ponto positivo para a Bíblia, né? Vamos avançar para o vídeo não ficar muito longo. Ela tem alguns índices de referência aqui, bem pouco, ou alguma tradução literal que ela também traz aqui, né? Já que essa aqui é uma tradução dinâmica, né? Como eles falam, eu acho que é isso. Colossenses, Timóteo, Hebreus, adiantar aqui. Aqui acabou o livro de Apocalipse. Aí aqui nós entramos no índice de notas temáticas, né? Que vai trazer o índice das notas temáticas. Aqui é só as notas, deixa eu voltar um rato.
Aqui já são as notas temáticas, né, que você possa ver. Então o que acontece? Nós vamos lendo o texto e vai ter essas referências aqui. Missão itinerante, no livro de Romanos 15, verso 20 e 21. Aqui, ó. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Então ele tem aqui missão itinerante, página 2284. Aí nós vamos para notas temáticas, página 2284, né? 2284. Passei demais. 2283. 2284. Aqui está. Missão itinerante. Ele vai te dar uma explicação daquela nota. Vai dizer: é a que se realiza durante períodos curtos e que logo muda sua maneira de operar segundo as circunstâncias. Em razão de várias dificuldades, o missionário itinerante possivelmente tem uma presença curta no contexto escolhido e trabalha até que seu trabalho seja interrompido pelo cumprimento dos objetivos missionários ou da oposição local, governamental ou religiosa. A natureza provisória desse ministério não permite o estabelecimento de instituições e requer um enfoque nos objetivos evangelizadores e missionários. O ministério de Paulo foi itinerante e constituiu em ir a lugares específicos para alcançar objetivos específicos, sem pretensão de estabelecer-se em um lugar por muito tempo. Referência a Romanos 15, 20 e 21, onde lembra, né? Romanos 15, 20 e 21, e 2 Coríntios 10, 16. Em muitos lugares no mundo, esse é o único tipo de missão possível na maioria das vezes, em razão das condições de dificuldade em certos contextos. Em muitos casos, a missão itinerante é a resposta mais afetiva para abordar circunstâncias de emergência, terremotos, desastres sociais, guerras e etc. Então aqui tem uma palavra a respeito dessa missão itinerante, né? Deixa eu voltar aqui agora. Apocalipse. Aqui. Isso aqui é tudo nota, né? Temática. Bastante nota temática que irão te ajudar e muito em algumas compreensões dos textos. Então, querido, essa foi uma pequena viagem à minha Bíblia, um tour pelas minhas Bíblias de estudo. Bíblia, Nova Reforma, Estudo e Referência. Eu indico, recomendo que você possa compartilhar esse vídeo e que Deus possa estar abençoando a cada um em nome de Jesus Cristo. Amém.